Olá pessoal, eu sou o Richard, fundador da Rede Franquias Doutores Protege, falando de Barueri, São Paulo. Várias pessoas nos perguntam, se eu contratar um plano de saúde hoje, quando é que eu vou poder usá-lo? Uma pergunta bastante natural, pois sempre que compramos ou contratamos algo, a intenção é usar esse produto ou serviço o quanto antes, concorda? Mas quando se trata de plano de saúde, precisamos considerar uma palavrinha bem importante e diferente, a tal da carência, que é o período que você precisa esperar para ter acesso a alguns serviços de saúde. Ficou interessado em entender melhor como funciona a tal da carência em plano de saúde? Então, esse conteúdo aqui é para você. Mas antes, dá um joinha no nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no nosso canal. Roda a vinheta, Tati! Muito bem, a carência existe para que as operadoras e seguradoras de saúde tenham condições financeiras de oferecer serviços a todos os seus clientes. Afinal, se todo mundo assinasse um plano de saúde e pudesse imediatamente fazer cirurgias ou outros tratamentos caros, as pessoas poderiam assinar o plano de saúde hoje e 2 dias depois fazer uma cirurgia no joelho. Nesse contexto, as operadoras e seguradoras de saúde teriam, por óbvio, muito mais despesas do que receitas, pois muitas pessoas contratariam os planos de saúde apenas quando precisassem de algum exame ou cirurgia mais caro, ou até mesmo quando tivesse o diagnóstico de alguma doença crônica ou grave. Ou seja, se não houvesse períodos de carência, manter os planos de saúde equilibrados financeiramente seria virtualmente impossível. Para não virar uma terra sem lei e cada empresa, operador de saúde, estabelecer o tempo de carência que bem entender, o assunto é regulamentado pela famosa ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. E aqui vale um parênteses. Vigência e carência são duas coisas diferentes. A vigência diz respeito a quando o plano de saúde passa a ter validade. Geralmente, essa data está definida em contrato. O seu plano já pode estar, por exemplo, vigente, mas pode estar cumprindo um período de carência para determinados procedimentos. Por exemplo, se eu contratasse um plano de saúde hoje, ele pode ter início de vigência a partir até das 24 horas de hoje. Então, se eu precisar ir ao pronto-socorro depois de amanhã, teria cobertura. Mas se mencionar na contratação do plano de saúde que eu torci o meu joelho na semana passada, muito provavelmente só poderia fazer aquela cirurgia no meu joelho daqui a até 2 anos, se fosse necessário. E vale ficar de olho, pois planos individuais ou familiares, empresariais ou coletivos por adesão costumam ter prazos e vigências um pouco distintos. A ANS estabelece como prazos máximos de carência para os planos de saúde. Por exemplo, urgência e emergência, 24 horas. Consultas e exames simples, 30 dias. Cirurgia e internação, 180 dias. Exames complexos, 180 dias. Parto, 300 dias. Doenças pré-existentes, 24 meses. Perceba que falamos que os prazos definidos pela ANS são o período máximo que a operadora de saúde pode definir como carência para começar a cumprir determinado tipo de procedimento. Mas, apesar dos operadores de saúde terem autonomia para definir um período de carência menor do que esses, caso achem que faça algum sentido para o seu próprio negócio, em regra os planos de saúde individuais, familiares, por adesão e empresariais com até 29 beneficiários colocarão esses períodos máximos de carência. Já nos planos de saúde empresariais com mais de 30 pessoas ou mais de 30 funcionários beneficiários, a prática é bem diferente. Nesse tipo de plano de saúde, não é preciso cumprir período de carência, desde que o colaborador entre no plano em até 30 dias da assinatura de contrato com a operadora de saúde ou até 30 dias da própria admissão do colaborador à empresa. Isto posto, um ponto importante a ser melhor explicado são os casos de emergência e urgência. Como vimos, para casos de urgência e emergência, a carência é de apenas 24 horas, mas o que exatamente se configura como urgência e emergência são situações de risco à vida ou de lesões graves que, caso não sejam tratados de imediato, podem causar consequências sérias à saúde ou até risco de vida do paciente, como a vítima de um acidente de trânsito ou mesmo uma complicação durante a gestação. Vamos a um outro caso prático. Digamos que no segundo mês após a contratação do meu plano de saúde, eu tenho uma crise de dores abdominais e descubram ser uma apendicite. Normalmente, procedimentos cirúrgicos seriam liberados a partir daqueles 180 dias que a gente disse, mas como é uma urgência, todo procedimento e a internação deveriam ter cobertura normal pelo plano. Um outro aspecto interessante a comentar é a forma como o plano de saúde lida com o parto de um bebê. Por quê? Porque o parto é simplesmente o procedimento que tem uma das maiores carências, como vimos também. Somente depois de 300 dias do início da vigência para os planos de saúde começarem a cobrir o parto de um bebê, seja ele um parto normal ou seja uma cesárea. Por isso é importante que mulheres e casais que pretendem engravidar se programem para não ficarem desamparados
no momento mágico do nascimento do bebê. Por outro lado, se a gestante precisar de um parto de urgência, ela pode recorrer sim ao plano de saúde antes de cumprir a carência de 300 dias, ok? O último ponto interessante a comentarmos é relacionado a doenças e lesões pré-existentes, pois se o beneficiário tiver uma doença pré-existente, isso deve ser então informado no momento da contratação do plano de saúde. Para grande parte das doenças, o plano pode exigir uma carência de até 2 anos para começar a cobrir os procedimentos a ele relacionados. Mas, novamente, se for uma questão de urgência e emergência, ainda que seja relacionado à doença pré-existente, a cobertura do plano é garantida. Muito bem, acho que já deu então para você entender um pouquinho mais sobre os prazos de carência ao contratar um plano de saúde, não é mesmo? Informar-se é essencial para evitarmos surpresas e garantirmos uma garantia adequada, uma cobertura adequada no momento certo. E para garantir carências justas tanto para os beneficiários quanto para as empresas operadoras de saúde, para cada tipo de procedimento existem diferentes carências regulamentadas pela ANS. No entanto, lembremos que em caso de urgência e emergência, a cobertura garantida após 24 horas da contratação do plano de saúde. Por isso, é importante estar atento aos detalhes do contrato do seu plano de saúde e verificar as condições específicas diretamente com a operadora. Agora, se você ainda ficou com alguma dúvida, já sabe, né? Manda ela ali nos comentários com a doutora ou o doutor Potete ajudará. Abraços, até a próxima.